Há correntes que não se veem, mas que pesam mais do que o ferro. O ressentimento, a amargura e a falta de perdão são cargas invisíveis que muitas pessoas carregam sem perceber. A Bíblia ensina que o coração endurecido se torna uma prisão, onde a pessoa não apenas recorda a ofensa, mas revive a dor repetidas vezes. É como beber veneno, esperando que o outro sofra, mas o único que se consome é você. O perdão, ao contrário, age como uma chave espiritual que abre essas correntes. Jesus deixou claro em Mateus 6, 14 e 15 que perdoar não é uma opção decorativa, mas uma condição para a liberdade. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso significa que, ao não perdoar, nos desconectamos da graça divina. Muitos acreditam que superaram feridas do passado, mas as lembranças amargas, os diálogos internos e a raiva que surge nos momentos menos esperados revelam que ainda há um peso oculto. Esse peso invisível não afeta apenas a mente, mas também adoece o espírito e desgasta o corpo. Perdoar, então, não é um ato de fraqueza, mas uma decisão de soltar o que te mantém prisioneiro. Quando escolhes perdoar, não justificas o que aconteceu, mas decides não carregar mais a dor. Aí começa o verdadeiro caminho para a liberdade interior. Às vezes, perdoar parece mais doloroso do que o próprio pecado. Uma traição, uma mentira, um abuso ou uma ferida profunda podem deixar cicatrizes que parecem impossíveis de curar. Jesus nunca disse que perdoar seria fácil, mas afirmou que é necessário. Em Lucas 6, 27 e 28, ele nos desafia: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. O mais difícil nessas palavras é que confrontam nossa natureza humana. Queremos justiça imediata, desejamos que o outro pague pelo que fez. No entanto, a justiça de Deus é diferente. Não busca vingança, mas redenção. O perdão bíblico não minimiza o dano, mas o transforma em oportunidade de cura e crescimento espiritual. A luta interior surge porque nossa carne pede castigo, mas o Espírito nos impulsiona a libertar. Essa tensão mostra que o perdão é uma batalha espiritual, não apenas um esforço humano. Somente com a ajuda de Deus podemos dar um passo em direção ao que parece impossível. Quando o perdão se torna mais difícil do que o pecado, é o momento perfeito para lembrar que Jesus não apenas falou sobre perdão, mas o viveu até a cruz. Ele sabe o que significa sofrer injustiças e ainda assim escolher libertar. O ressentimento não surge do nada, tem uma raiz profunda. Jesus ensinou que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do coração. Marcos 7, 21, 23. Isso inclui invejas, malícias e, claro, o rancor. O ressentimento nasce de feridas não curadas e pensamentos alimentados em silêncio. Muitas vezes pensamos que o problema é a pessoa que nos feriu, mas a verdadeira luta acontece dentro de nós. O rancor se alimenta cada vez que recordamos o ocorrido e repetimos em nossa mente como um filme interminável. Essa repetição fortalece a ferida e a transforma em uma fortaleza espiritual. Jesus advertiu que até a falta de perdão pode afetar nossas orações. Em Marcos 11, 25, ele diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe. Isso significa que, ao não perdoar, nos desconectamos da graça divina. Identificar a raiz do ressentimento é o primeiro passo para arrancá-la. Não basta dizer, já não me dói. É preciso entregar essa ferida a Deus e permitir que Ele limpe a raiz. Só assim, o perdão se torna verdadeiro e profundo. Esta é uma das perguntas mais difíceis. Devo perdoar sempre? A resposta bíblica não deixa espaço para dúvidas. Colossenses 3,13 diz: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O perdão não tem cláusulas nem condições. É um mandamento repetido em toda a Escritura. O desconforto surge porque nossa vontade entra em conflito com a vontade de Deus. Perdoar sempre parece injusto sob a perspectiva humana.
Mas o perdão não significa justificar o pecado nem eliminar as consequências, e sim libertar o coração da prisão do ódio. A Bíblia mostra que negar o perdão é abrir a porta ao inimigo. Efésios 4, 26, 27 adverte: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A falta de perdão cria um terreno fértil para a amargura e a destruição espiritual. O perdão é sempre obrigatório, porque reflete o caráter de Deus em nós. Assim como Ele nos perdoa sem limites, somos chamados a fazer o mesmo. Não é um caminho fácil, mas é o único que conduz à verdadeira liberdade. Pedro, como muitos de nós, queria uma regra clara. Em Mateus 18, 21, 22, ele perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus respondeu: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Com essa resposta, Jesus quebrou os limites que Pedro queria impor ao perdão. O interessante é que Pedro não buscava odiar, buscava limites. E isso é o que todos queremos. Um ponto em que possamos dizer: já foi suficiente. Mas Jesus ensina que o perdão não se mede em números, e sim na disposição do coração. O perdão ilimitado não significa permitir abusos ou negar a justiça. Significa que nunca devemos escolher o rancor como modo de vida. Cada vez que perdoamos, nos tornamos mais parecidos com nosso Pai Celestial. Pedro entendeu que o perdão não era uma transação matemática, mas um estilo de vida. E esse mesmo chamado é para nós hoje, viver com um coração disposto a liberar, quantas vezes for necessário. O perdão não apaga a memória, mas reescreve a história. Um dos maiores mal-entendidos sobre o perdão é acreditar que significa esquecer o que aconteceu. A memória humana não funciona assim. As feridas deixam marcas. Mas o que o perdão faz é dar um novo significado a essas lembranças. Elas deixam de ser correntes, que nos prendem ao passado e se tornam testemunhos de como Deus nos curou. José, em Gênesis, é um exemplo perfeito. Seus irmãos o traíram e o venderam como escravo. Mas anos depois, em vez de vingar-se, disse: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Ele não esqueceu a traição, mas reescreveu sua história com a tinta da redenção divina. Perdoar não apaga o ocorrido, mas muda o lugar que ele ocupa em nossa vida. Deixa de ser uma ferida aberta e se torna uma cicatriz que mostra a glória de Deus no meio da dor. A ferida para de sangrar, mas permanece como lembrança de que o impossível foi transformado. Assim, o perdão não é negação do passado, mas uma nova interpretação dele. O que antes era ruína torna-se testemunho. O que antes era amargura torna-se história de restauração. Uma das lutas mais difíceis é perdoar alguém que nunca pediu perdão. Como soltar se o outro nem reconhece o dano? Jesus respondeu com o exemplo. Na cruz ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Ninguém lhe pediu perdão naquele momento, mas ele decidiu libertá-los da dívida. Isso revela que o perdão não depende da atitude do ofensor, mas da decisão do ofendido. Perdoar não é esperar que o outro mude, é soltar a corrente que nos prende à dor. A falta de arrependimento do outro não pode ser desculpa para permanecermos prisioneiros da amargura. A Bíblia ensina que perdoamos porque fomos perdoados primeiro. Efésios 4,32 afirma: Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Nosso perdão não nasce do merecimento, mas da graça. Perdoar alguém que não se arrepende é um dos maiores atos de fé, porque confiamos que Deus é o justo juiz. Deixamos de carregar a vingança e entregamos esse peso àquele que pode julgar com justiça. Muitos pensam que perdoar é um presente ao culpado, mas na verdade é uma libertação para si mesmo. Ao perdoar, rompemos a corrente invisível que nos prende ao passado e abrimos espaço para que a paz de Deus encha o coração. Jesus deixou claro que a falta de perdão nos aprisiona. Na parábola do servo impiedoso, Mateus 18, 21, 35,
O homem que não perdoou foi entregue aos verdugos até pagar toda a dívida. Isso mostra que o ressentimento é como viver sob tormento constante. Não perdoar é permitir que o coração seja governado por verdugos invisíveis. Quando decides perdoar, não mudas o outro, mudas a tua vida. Recuperas tua liberdade, tua paz e tua comunhão com Deus. O perdão é como abrir uma janela em um quarto escuro. O ar fresco entra e a luz dissipa a escuridão acumulada. Por isso, perdoar não é um favor ao culpado. É um ato de resgate pessoal. É dar a si mesmo a oportunidade de viver sem correntes, na plenitude da graça divina. O momento mais impactante da história da humanidade não foi uma vitória militar nem uma conquista humana, mas um ato de perdão. Na cruz, enquanto era torturado e humilhado, Jesus pronunciou palavras que quebraram a lógica humana. Pai, perdoa-lhes. Lucas 23:34. Esse ato supremo mostra que o perdão não é teoria, é ação em meio à dor. Jesus não esperou arrependimento, perdeu tudo, menos o amor que o levou a libertar. Esse instante revela que o perdão é a linguagem do céu. Quando parecia que o ódio triunfava, Jesus mostrou que a verdadeira vitória está em libertar os ofensores. O perdão foi sua arma secreta para derrotar o pecado e o inimigo. A cruz não apenas nos salvou, mas também nos deu um modelo. Perdoar não é um adorno da fé, é o coração do Evangelho. Ao olhar para a cruz, entendemos que se Jesus perdoou o imperdoável, nós também podemos fazê-lo. Cada vez que decides perdoar, algo se move no mundo espiritual. A Bíblia ensina que onde há perdão, há liberdade. 2 Coríntios 2:10-11 adverte que perdoar também nos livra de ser enganados por Satanás, pois o inimigo se alimenta do rancor. Perdoar não é apenas um ato emocional, é uma arma espiritual. O rancor abre portas à opressão, mas o perdão as fecha e permite que a paz de Cristo reine. É como apagar um incêndio. Enquanto o ressentimento alimenta as chamas, o perdão derrama água viva sobre elas. O céu responde ao coração que perdoa. Jesus disse em Mateus 6:14-15 que o nosso próprio perdão depende de como perdoamos aos outros. Isso significa que liberar perdão não afeta apenas nossa vida terrena, mas também a eternidade. Quando escolhes perdoar, não apenas curas a ti mesmo, também desarmas o inimigo. O perdão ativa o poder de Deus na tua vida, trazendo vitória espiritual onde antes havia derrota emocional. Perdoar não é apenas uma decisão emocional, é uma guerra espiritual. Cada vez que decides soltar o rancor, rompes pactos invisíveis que o inimigo usa para te oprimir. Efésios 6:12. Nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. O ressentimento é uma arma que o diabo usa para nos manter acorrentados. Quando escolhes perdoar, fechas as portas da amargura, do ódio e do orgulho. Essa decisão não fica apenas no terreno humano, sacode o reino espiritual. O que te prendia perde poder, e o que te oprimia se transforma em testemunho de vitória. A Bíblia mostra que o perdão liberta não só o ofendido, mas também gerações. Em Êxodo 34:7, fala-se de consequências que alcançam até os filhos, mas também de misericórdia que se estende a milhares. Um coração que perdoa corta maldições e abre caminho para a bênção. Perdoar é participar da batalha invisível travada por tua alma. Não é uma emoção leve, é um ato de guerra que quebra correntes e desarma o inimigo. Quando escolhes perdoar, escolhes caminhar sob a cobertura do céu. O mundo talvez não veja, mas o céu celebra. Cada perdão pronunciado em fé se torna um grito de vitória no mundo espiritual. É aí que Deus mostra que seu poder é mais forte que qualquer ferida. Uma das confusões mais comuns é pensar que perdoar significa automaticamente reconciliar-se ou voltar a confiar em quem nos feriu. A Bíblia ensina que o perdão é um mandamento, mas a confiança se conquista com o tempo e com frutos visíveis de mudança. Não são a mesma coisa, e compreender essa diferença traz paz ao coração. Perdoar significa soltar a dívida emocional,
não exigir mais do outro o pagamento do dano. Mas isso não implica se expor novamente ao abuso ou permitir que a história se repita.